paz do Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada. Mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bem-Aventurados. E neste vídeo eu quero ministrar a terceira parte de uma mensagem contida no livro do Apocalipse. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz forte e barulho de trovão: Vem e vê. Aguarda só mais um instante e logo em seguida estarei ministrando uma palavra de Deus para a sua vida. Depois de ter sido revelado a João que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que havia sido morto, venceu e foi o único achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, e depois que o cordeiro e aquele que estava assentado sobre o trono foram adorados por todas as criaturas que estão no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, os selos começam a serem abertos pelo Cordeiro e eventos extraordinários passam a serem revelados a João. Quando o primeiro selo foi aberto, um dos 4 animais que João havia contemplado diante do trono diz a ele com voz de trovão: Vem e vê. Então João contempla um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Certa vez no sermão profético, Jesus revela aos seus discípulos que iria haver uma grande aflição como nunca houve e jamais haverá desde o princípio do mundo. Essa grande aflição será um período de 7 anos com o pior tempo de angústia já visto em toda a história da humanidade. É também chamada de tribulação ou grande tribulação, onde nesse período surgirá o homem do pecado, o filho da perdição, que irá se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus, também chamado de besta e mais conhecido como o anticristo. Este virá com a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios. Desta forma, muitos serão enganados por ele. Um líder mundial com capacidade incrível, onde os sinais realizados por ele vai ajudá-lo a propagar o seu engano, deixando a todos impressionados. Ele também fará algumas alianças, promovendo por algum tempo uma falsa paz mundial. Essa estratégia fará com que ele seja admirado e posteriormente adorado como se fosse um deus. Para alguns intérpretes da Bíblia, o cavaleiro montado em um cavalo branco, com a coroa e um arco, cavalgando como um vencedor, representa a figura do anticristo, que enganará a muitos. Quando o segundo selo
foi aberto, surge um cavalo vermelho. Note que foi dado ao seu cavaleiro autoridade, poder para tirar a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Aqui acaba o período de paz, dando lugar a um período de grande aflição, violência, perseguição e morte jamais vivido pelo homem. O Senhor Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ler que entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso acontecerá quando o anticristo exigir que as pessoas o adorem como se ele fosse Deus. Nesse período, ele abrirá sua boca em blasfêmia contra o verdadeiro Deus. Muitos irão apoiá-lo. O que ele disser e aquilo que fizer terá a aceitação da grande maioria. Com isso, será adorado por aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Naqueles dias só irão vender e comprar aqueles que tiverem o sinal da besta na mão direita ou na testa. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. No entanto, aqueles que se mantiverem leais e conservarem a sua fé no Senhor serão perseguidos, homens, jovens, mulheres, grávidas ou aquelas que ainda estiverem amamentando serão capturados e mortos de maneira cruel e implacável. Mas, apesar dessa besta, desse homem, vir com poder e eficácia de Satanás, querer ser adorado como um Deus, não deixará de ser homem, e o seu governo não será para sempre, pois será desfeito pelo assopro da boca do Senhor e aniquilado pelo seu esplendor ou pelo esplendor da sua vinda, pois só existe um único Deus, aquele que criou os céus e a terra e que vive e reina para todo o sempre. Quando o terceiro selo foi aberto, João vê um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, e ele ouviu uma voz que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso nos revela dias de fome e escassez que se alastrará por todo o mundo. Para termos uma ideia, em dias normais, 1 denário, que equivale a um salário de um dia de trabalho, dava para comprar 24 medidas de cevada. Porém, quando esse tempo chegar, será como se esse mesmo denário desse para comprar apenas 3 medidas de cevada ou 1 medida de trigo. Lembrando que a cevada é considerada um alimento inferior ao trigo e era consumido pela classe mais pobre. Então veja que esse período será marcado também pela carestia e grande escassez de alimento, dos alimentos mais básicos em todo o mundo. Todo o mundo irá sofrer por causa da fome. Quando
o quarto selo foi aberto, surge um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro tinha o nome de Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome e com peste e com as feras da terra. Nesse período da grande tribulação, a escala de terror será tão grande que uma quarta parte da raça humana será morta. Jesus disse que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Falando de servos do Senhor, quando o quinto selo foi aberto, João contempla debaixo do altar almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e do testemunho que deram. E eles clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, esperamos para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então eles foram vestidos de vestes brancas e dito a eles que esperassem um pouco mais, pois assim como eles, outros servos do Senhor também seriam mortos por amor à palavra de Deus e por causa do testemunho que dão e por espalharem o bom perfume de Cristo. Muitos servos do Senhor ainda serão mortos. Por isso também virá a justiça de Deus pelo sangue de seus servos que foi derramado. Então, meu amado, continue espalhando o bom perfume de Cristo, anunciando a salvação. Você não foi chamado para odiar, para perseguir ou para se vingar. Siga as pisaduras de Jesus e entregue a sua causa somente àquele que julga justamente, como disse o apóstolo Pedro, porque para isto fostes chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava aquele que julga justamente. A vingança não pertence a mim nem a você. Paulo disse: faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, não procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A justiça de Deus, pelo sangue derramado de cada servo, será feita. O Senhor não está fazendo vista grossa, a hora chegará. Em Isaías capítulo 63, versículo 3 e 4, está escrito: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchou toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Então não se esqueça que o Senhor vela pela sua palavra para cumprir, e o dia que será julgado o sangue derramado de seus escolhidos será chegado. Quando o sexto selo foi aberto, o apóstolo vê um grande terremoto. O sol ficou escuro como um saco de silício, e a lua vermelha como sangue. Assim como os figos verdes caem da figueira quando são sacudidos pelo vento, assim cairá
as estrelas do céu. Montanhas, ilhas serão removidas do seu lugar. Jesus, ele também já havia falado sobre esses sinais que irão abalar os céus e a terra. As pessoas vão ficar desesperadas, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Os povos, as pessoas vão ficar apavoradas. O pavor vai tomar conta deles a tal ponto que vão se esconder em cavernas e entre as rochas e irão gritar, desejando que elas caiam sobre eles para se esconderem e não encarar a face do Senhor, pois é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? E isso faltando ainda o sétimo selo. Quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio no céu por quase meia hora. Os juízos que ainda virão são tão espantosos, tão impressionantes, que o mesmo céu em que o Senhor, ele é adorado dia e noite sem cessar, clamam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse mesmo céu ficará em silêncio. Esse silêncio precede o julgamento vindouro, que será derramado sobre toda a terra, representados pelos 7 anjos com as 7 trombetas, contemplados por João, que serão tocadas depois que um outro anjo, que tinha o incensário de ouro, que representa as orações dos santos de Deus, quando este mesmo anjo lançar esse incensário com fogo do altar, lançar sobre a terra, só então as trombetas serão tocadas pelos anjos, trazendo mais juízos sobre a terra. Porém, quando a 7ª trombeta tocar, grandes vozes serão ouvidas no céu, dizendo: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E mais uma vez o Senhor será adorado e não haverá mais silêncio no céu. Meus queridos, bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Breve o Senhor voltará, e com ele está o seu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Quando isto acontecer, em que grupo você vai estar? Você vai estar no grupo daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, ou daqueles que não creem em nada disso? Sabe, a palavra de Deus, ela nos diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. De uma coisa eu sei: Jesus, ele te ama e está voltando. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.